Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, ele na sua oração sacerdotal, orando ao Pai, ele como homem, como mediador, como sacerdote, o nosso Senhor Jesus fez uma oração ao Pai que eu quero chamar a sua atenção para uma palavra que ele disse, um versículo que está lá registrado no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus, quando ele ora, dizendo assim no versículo 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu quero convidar agora você para a gente analisar um pouco o que Jesus falou quando ele citou essa palavra, quando ele orou dessa forma, pedindo a Deus o Pai que santificasse a sua igreja na palavra. E ele disse: a tua verdade é a palavra. Meus amados, quando nós paramos para analisar isso, por isso que eu digo como é gostoso ler a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós examinamos as Escrituras, nós conseguimos ter a mente aberta. O Espírito de Deus é quem trabalha, ele é o agente ensinador da igreja. O Espírito Santo é quem abre o nosso entendimento quando nós nos dedicamos a conhecer as verdades de Deus, a se dedicar a buscar a Deus. O Espírito de Deus, ele abre o nosso entendimento, nos esclarece, nos traz as revelações que muitas vezes está oculta aos nossos olhos ópticos, não é? A nossa visão óptica. O Espírito Santo nos faz entender e isso vai nos libertando cada vez mais. Olha, amados, deixa eu dar um conselho pessoal a você, meu irmão. A experiência ela é relativa. Muitas vezes dá certo com um, mas não dá com outro, tá certo? Por isso nós não devemos se basear em experiência. Mas eu quero trazer para você uma orientação que ela é singular. Ela é absoluta, aliás, para todas as pessoas. Se você passar a ler a palavra, você vai ser esclarecido pelo Espírito Santo. E você vai ser liberto dos fardos religiosos e dos conceitos, dos preceitos dos homens. E quando você passar a conhecer a verdade, você vai se afastando daquilo que não está na verdade. É importante ler isso. Quanto mais você lê, você se afasta mais do erro. Você se afasta mais do mundo. Você se afasta mais da religião. Você se afasta mais do sistema. Quando você vai lendo a palavra, quando você vai buscando conhecer mais a Deus, você vai crescendo na graça e no entendimento de Deus. E não é levado por esses ventos de doutrina. Não é levado pela filosofia, as conversas bonitas dos pregadores, dos profetas, dos homens que estão aí nos púlpitos. Então, amados, é gostoso ler a palavra. Não fique dependendo de ouvir uma pregação no púlpito da igreja, não. Faça a sua devocional na sua vida. Você é a igreja. O altar é você para Deus. Deus quer habitar em você. O altar é você, a igreja é você. O sacerdote da tua alma é Jesus. Você tem que se dirigir a Ele na sua devoção, na sua comunhão pessoal com Deus. Não fique dependendo da igreja, não. Não fique conformado com o dia de culto que você vai, não. Com a presença nos cultos que você vai, não. Porque você pode muitas vezes não estar sendo edificado. Porque você não está recebendo a instrução. Você está vivendo devoções. Você está vivendo liturgia religiosa. Por isso que é bom, meu irmão, coloca um altar na tua vida pessoal, no teu lar. Tira um tempo do teu dia de 24 horas para examinar as Escrituras. Coloca pelo menos 1 minuto, depois tu vai tendo prazer. Aí aumenta para 5, para 10, para meia hora. Daqui a pouco tu estás sem mais aparecer na rua, só meditando na palavra de Deus. Que isso é gostoso, irmão. Quando a gente se alimenta, tem mais fome. Por que as pessoas hoje não têm prazer mais na palavra de Deus? Porque não buscam ela, porque não se alimentam dela, porque não pegam ela para se debruçarem nela e conhecer as verdades de Deus. As pessoas se acostumaram a viver a devoção religiosa, não é? A presença na igreja, bater cartão, nos dias de culto, só isso. E a vida devocional, a vida espiritual com Deus, só se limita a isso. Aí a igreja e pronto. A vida
devocional, espiritual com Deus, é muito mais do que estar na igreja os dias de culto. A vida espiritual, pessoal com Deus, é você meditar na palavra dele dia e noite, como disse o salmista. Nessa palavra meditar de dia e de noite, está com ela na mente, está com ela nos olhos, está com ela no ouvido. Toda ação, toda atitude que você vier tomar, toda ação, toda situação contra a sua vida, você tem que estar pensando e colocando a palavra em primeiro lugar. Mas a palavra não ensina assim, a palavra não me manda agir assim, a palavra me orienta assim, para você vencer, para você estar firme, para você vencer as tentações e o diabo. É com a palavra, irmão. Não é com idas à igreja, não. Porque essas idas à igreja faz você ser religioso, faz você viver cumprindo devoções religiosas, e não fortalece você, e não dá crescimento espiritual na sua vida, se você não se dedicar e se você não colocar um culto pessoal na sua vida para com Deus. Se você ficar dependendo da liturgia dos dias de culto da igreja, de buscar a Deus quando vai para os cultos, que lá você vai só para, muitas vezes, participar daqueles, né? Daqueles eventos de entretenimento, muitas vezes não tem uma edificação, não tem uma instrução. Uma vez por semana, muitas vezes é que tem uma doutrina, mas no decorrer da semana fica só vivendo aquele ritual nas quatro paredes, os irmãos entre os irmãos, vivendo um poder de Deus isolado ali, um poder de Deus nas quatro paredes. Não é esse poder que Deus quer manifestar na tua vida, não, querido. O poder que Deus quer manifestar na tua vida é no teu caminhar, é na tua casa, na tua escola, é no teu trabalho, é nas tuas amizades, é no teu comportamento aonde tu estiver. Buscar a Deus não é ir para a igreja dia de culto, não. Buscar a Deus é cada dia mais você negar-se a sua vontade e se submeter ao reino de Deus, ao senhorio de Cristo, resistindo o diabo, negando-se a si mesmo, vigiando e não deixando os sentimentos malignos no coração dominar, nem nos olhos, nem nas atitudes, nem no comportamento, em nenhuma situação. Amando, perdoando, suportando, padecendo, sofrendo, mas na vontade de Deus, sabendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, meus irmãos, escuta só. Quando eu leio esse texto, quando eu vejo Jesus dizendo isso, Pai, santifica-o na verdade. A tua palavra é a verdade. O problema é que as pessoas, por isso que eu trouxe essa introdução para mostrar isso. As pessoas não têm esse prazer de buscar o conhecimento da verdade. As pessoas se acomodaram a estar na igreja ouvindo pregações, mas não se acostumaram a se alimentar da palavra de Deus, a não se fortalecer na palavra de Deus. Não estão acostumados a uma vida pessoal em casa, a uma devoção pessoal, a uma devoção em comunhão, ele Deus só, porque ele acostumou a ouvir a palavra só quando for para a igreja, dia de culto. Ele acha que buscar a Deus é ir à igreja. Buscar a Deus é você cada dia mais buscar o conhecimento dele aonde? Na palavra, irmão. Isso você pode buscar na sua casa, não é só 2 horas no dia de culto na igreja, não. É na tua vida diária. Tira um tempo da tua vida para ler as Escrituras, para conhecer o que Deus ele quer de nós, as verdades de Deus. O agente ensinador, que é o Espírito Santo, ele vai abrir o teu entendimento. Ele vai fazer você conhecer a verdade. E quando você passar a ter o prazer na palavra, meu irmão, é como um oceano, que quanto mais você entra, mais dá vontade de entrar. E Deus vai te alimentando e tu vai crescendo, tu vira um cristão maduro, tu vira um cristão consciente, racional, com entendimento, aleluias, e com certeza do que Deus quer para a tua vida. Tu não precisa pedir um conselho para saber o que Deus quer da tua vida aos homens. Tu vai saber o que Deus quer da tua vida. Tu vai conhecer a palavra de Deus que te orienta a fazer o que é que Ele quer que tu faça. Não precisa sair correndo atrás de profeta para pegar uma palavra de Deus. Tu vai ler a Bíblia e vai ver Deus falando contigo. Não precisa buscar uma orientação ali, aqui ou acolá, que nem as pessoas têm vivido hoje.
Não precisa andar aflito, correndo atrás de bênção, apressando, querendo apressar o milagre de Deus, querendo que Deus haja de toda forma e fica correndo ali, aqui e acolá. Não. Quando tu conhecer a palavra, tu vai descansar no Senhor e saber que Deus é fiel para trabalhar pelo bem dos que esperam nele. Aleluias. Dos que confiam nele. Tu não vai ficar aí dentro desse estresse religioso que hoje muitos estão vivendo. Tu não vai ficar triste quando o pastor não te der oportunidade. Tu não vai ficar triste quando tu não for promovido. Tu não vai ficar chateado, nem vai querer sair da igreja se não te reconhecerem dentro da igreja. Porque tu vai conhecer a palavra de Deus, mostrando que o galardão não vem do homem, que nós devemos esperar é do Senhor. É por isso que tem muitos hoje aí, irmãos, que está vivendo aí nos ventos religiosos, sem entendimento de Deus, conduzido pelos homens, porque não lê, não buscam e não colocam uma devoção pessoal na sua vida. Estão mais adaptados, acostumados à religiosidade, à devoção, à ida e vinda da igreja. E muitas vezes, irmão, não estou generalizando, mas muitas vezes, muitos irmãos que vivem 7 dias dentro da igreja não têm nenhum crescimento espiritual, sua vida perturbada, em casa só vive em conflito com o marido, com a família, com os filhos, com os vizinhos, só vive amargurado, só vive com rancor das pessoas, só vive na igreja com disse-me-disse do irmão, com raiva do irmão, com inveja do outro, porque não estão se alimentando, se purificando e se santificando na verdade que é a palavra de Deus. Acham que vão se santificar porque muda o estilo de vestir, porque muda o estilo de usar o cabelo, porque não usam mais brinco, porque não botam mais um pingente, nem nada. Acha que santidade é isso. Agora, eu quero chamar a você o que a palavra de Deus nos ensina, o que Jesus falou. Jesus orando na sua oração sacerdotal, como homem, Jesus ali servindo como sacerdote, ora pela igreja, ora pela sua igreja que ele fundou. E diz: Pai, santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Você só pode estar santificando sua vida, não é se você guardar usos e costumes de igreja não, irmão. Porque eu prego muito nisso, irmão, bato muito nessa tecla, porque os irmãos hoje estão olhando o padrão de santidade através de usos e costumes, estão julgando os outros, estão condenando outros, porque não se veste como ele, porque não usa o cabelo como eles, porque não bota a roupa como eles, estão julgando as pessoas pela aparência, e Deus não julga pela aparência. Quando Jesus viu uma figueira bonita, formosa, com muitas folhas, bonita aparentemente, era a figueira que tinha os melhores frutos, mas quando Jesus foi procurar um fruto nela, não achou um. Sabe por quê? Porque a santidade não está nas folhas, na aparência. A santidade está nos frutos, e os frutos não é o exterior. Os frutos é o que sai de dentro. É o sentimento, é o entendimento, é os pensamentos, é as intenções, é o comportamento interior. É isso que mostra uma pessoa que está santificada pela palavra. Jesus disse: santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. E muitos estão buscando santificar-se nos ensinos de usos e costumes, nas devoções religiosas que ensinam os homens e não a palavra de Deus. Amém? Então Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amados, santifica a tua vida na palavra de Deus. Eu vou te ensinar como é santificar a tua vida na palavra de Deus. Santificar a tua vida na palavra de Deus é quando surgir uma situação no teu viver de tu ficar com mágoa de algum irmão, de tu sentir inveja de algum irmão, de tu sentir ódio de algum irmão ou alguma pessoa. Não precisa ser só crente não, irmão, não, na fé não. Qualquer pessoa. Aí tu vai santificar a tua vida como? Tu vai dizer: não, eu sirvo a Jesus e Jesus me ensinou a amar o meu inimigo, orar por quem me persegue, fazer o bem a quem me faz mal. Eu não posso guardar ódio, eu tenho que perdoar. Tu estás santificando a tua vida quando tu faz isso. Quando você não guarda o ódio, mas você perdoa, você está santificando sua vida. Não é usando calça, paletó, cocó, não cortar o cabelo, não usar brinco. Isso não é isso não, a santidade que Deus quer não, que Deus está olhando na terra não. Porque senão as religiões estavam santificadas também, porque ele vive a aparência muito melhor do que muitos dentro das igrejas evangélicas.
Mas a santidade é isso no coração. Deus olha a santidade no interior. A palavra de Deus, ela santifica. Quando o crente, quando o pecador se convertido a Jesus, ele passa a guardar a palavra, ele está santificando a sua vida. Nós homens, quando estamos numa situação que aparentemente está a nosso favor para pecar, uma situação de prostituição, surge muitas vezes uma mulher bonita, formosa, e pintou pra gente, está dando mole, e a gente pode pegar e ninguém vai ver. Aí a gente lembra do nosso Senhor que nos disse: não adulterarás, não se prostituirás. Aí eu guardo a palavra do Senhor, não vou me prostituir porque o Senhor me orientou a não me prostituir, a não adulterar no meu casamento, porque eu quero viver em santidade. Santidade é guardar a palavra, amados. Santidade não é viver usos e costumes não, e devoção religiosa não, e igrejanismo não, todo dia na igreja não. Tem gente que está os 7 dias na igreja, mas a palavra de Deus não está no coração, porque está com o coração amargurado com o irmão, não é? Está com ódio do irmão. Tem irmão que não senta junto do outro, tem uns que não fala com o outro porque saiu da igreja, foi para outra e deixaram de falar. Aonde é que você vai santificar a sua vida desse jeito? Tu estás enganando se está vivendo a santidade para Deus. Então santidade é isso. Santidade, meu amado, é quando o diabo chegar para você numa oportunidade de você se dar bem financeiramente e você olhar assim, encontrou muito dinheiro, viu uma pessoa que perdeu 200 reais, 100 reais, 1000 reais, e você olha assim, ninguém viu, caiu do bolso dele, eu vou pegar e guardar. Aí santidade é aquilo que a palavra diz: aquele que sabe fazer o bem não faz, peca. O que é que você faz? O que é que você tem que fazer como cristão, seguidor de Cristo? Pega o dinheiro de moça, olha, caiu o teu dinheiro. Há uma oportunidade para você se dar bem, ninguém está vendo. Você foi chamado para trabalhar num lugar e tem muito dinheiro, você pode pegar um bocado e ninguém vai saber. Aí você lembra do que o Senhor disse: não furtarás, não roubarás. E aí você não pratica isso porque você está santificando a sua vida, meu irmão. Isso é santificar a vida. É guardar a palavra. Foi o que Jesus disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus orou ao Pai para que a sua igreja fosse santificada na palavra. E o Espírito Santo de Deus é quem trabalha em nossos corações para nos guiar em toda a verdade pela qual somos santificados, que é a palavra de Deus. Por isso que ele orou ao Pai. Quem santifica é o próprio Deus através do Espírito Santo. Agora, se você der ouvido a Ele, se não endurecer o coração, porque se endurecer o coração, vai viver na imundícia do pecado e vai sofrer a consequência, que é terrível para aqueles que endurecem o coração. Mesmo estando na presença de Jesus, mas cede o pecado, não dá ouvido à palavra de Deus e endurece o coração e persiste no erro e no pecado, vai ser condenado. Então santificar é isso, meu irmão. Santificar é o que Jesus nos ensinou. Olha, o inimigo colocou no teu coração o desejo de deixar tua mulher. Porque ela não me entende e só vive brigando comigo. Essa mulher não dá certo, eu não tenho paz, vou deixar. Não é isso que a Bíblia ensina não, querido. A Bíblia diz que o homem só pode deixar a mulher. Essa é a única liberdade que a palavra de Deus nos dá em caso de adultério. Não é porque a mulher não está mais te agradando, é porque a mulher não está mais lavando os pratos. Aí tu quer deixar? Tu tem que santificar a tua vida, permanecer com ela, ora a Deus. Também você, mulher, permanece com teu marido. Só quer beber, não quer vir para a igreja, vou deixá-lo. Se deixar, não está santificando a tua vida, não está guardando a palavra. Porque a palavra de Deus não dá liberdade para ninguém deixar, nem a mulher, nem o marido deixar a mulher, nem a mulher deixar o marido. Porque Deus não aprova o casamento e todos aqueles que estão em segundo, terceiro, estão em adultério e vão prestar conta diante de Deus. Não importa quem seja. Pode defender, pode jogar argumento, mas o que vale é a palavra. O que vai prevalecer é a palavra de Deus. E eu tenho que santificar a minha vida, não. Eu estou muito perturbado, essa mulher não me compreende, essa mulher está assim, me esquentando a cabeça, mas eu tenho que permanecer com ela, porque a palavra de Deus me ensina assim. Então eu não vou seguir a instrução do meu coração e nem a influência de Satanás e nem ceder à tentação não, para deixar a mulher e arrumar outra não, porque senão eu vou estar em adultério. Santificar a vida é isso, irmão. Ouvir a palavra e guardar e se submeter-se a ela. Tá certo? Então aprenda o que é santificar-se.
Santificar, irmãos, é você ser verdadeiro. É na hora de fingir, vem a influência para você ser fingido, para você dizer que sim, quando é não, e você faz isso para agradar os outros, você não está santificando sua vida. Porque Jesus nos ensinou que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. Se passar disso, é procedência maligna. Já não vem de Deus essa direção, essa atitude que as pessoas tomam. Aí a pessoa pensa, o que é santificar? É estar no púlpito de paletó, gravata, é ir para a igreja todo domingo, toda quarta, toda terça, qual seja o dia, botar aquela roupa, andar bonitão, só a aparência? A aparência? Antes da aparência, quando a Bíblia diz, lava as tuas vestes, não está falando da roupa exterior não, amados. Está falando do interior. A vergonha do pecado. Os sentimentos mal, maligno, perverso, fingido, mentiroso. Que há em nós. Mas nós como servos do Senhor Jesus Cristo, temos que negar a nós mesmos e submeter-se ao nosso Senhor, que é Jesus, pelo qual encontramos nele a salvação. E para ser servo de Cristo, discípulo de Jesus, é preciso guardar a palavra dele e a palavra dele permanecer em nós. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Jesus andou perdoando, Jesus andou com verdade, com sinceridade. Jesus não quis ser maior do que ninguém. Jesus não quis humilhar ninguém. Jesus não guardou mágoa, nem ódio, nem rancor de ninguém. Jesus não queria ser o maioral da igreja, porque ele é o Senhor da igreja, mas mesmo assim ele se fez servo. E tem muita gente hoje, irmãos, que quer a reverência da igreja. Escuta uma coisa, vem cá comigo. Reverência da igreja só para o Senhor da igreja, que é Jesus. Tem diácono hoje querendo reverência da igreja, já pensou? Tem pastores querendo reverência da igreja. Dirigentes de departamentos querendo reverência da igreja. Querendo ser mais autoridade, que a igreja reconheça a autoridade dele. E que tem que submeter-se, não pode constranger. A reverência da igreja é para Jesus. Jesus, sendo o Senhor, se fez servo. Jesus nunca quis reverência, nunca quis bajulação, nunca quis mídia, nunca quis holofote. Ao contrário, Jesus se escondia. Jesus ele evitava estar na multidão para que não houvesse essa coisa diante dele, porque ele quis ensinar isso para a gente. Quando os discípulos estavam lá decidindo, a mãe dos discípulos perguntou: Senhor, quando tu chegar no teu reino, deixa que meu filho sente uma direita e uma à tua esquerda. Os discípulos entraram numa contenda por causa de posição. E hoje, irmãos, tem muita contenda na igreja por causa de posição, irmãos. As pessoas querendo ser diácono para ter a supremacia na igreja, para ter a reverência dos irmãos, como se diácono fosse Jesus Cristo. Já pensou? Irmãos, para estudar, vai ver o que significa diácono. Diácono é servo, irmão, é serviçal, irmão. Diácono é para servir, não é para querer ser idolatrado na igreja, não, irmão. Pastor é servo, é para servir, irmão. Quem serve a igreja é o pastor é quem serve, é quem cuida das ovelhas, é quem deve ir atrás, é quem deve procurar as ovelhas. Hoje os pastores querem ser os ídolos. E muitos querem tomar o lugar de Jesus. Querem o temor da igreja para eles. A reverência para eles. Calma, irmão. É por isso que eu estou dizendo, leia a palavra. Jesus não ensinou isso. Jesus nos ensinou a ser humilde. A ninguém querer ser maior do que ninguém. Aquele que é maior se faça menor. Você vê isso hoje no nosso meio evangélico? O cara, porque foi promovido muitas vezes pelo homem, não por Deus. Não chamado por Deus, eu digo isso com toda a convicção. Porque quem é chamado de Deus tem os dons antes de ser promovido. Tá certo? E tem muita gente lá promovido a pastor, a diácono, que nós podemos ver diretamente que não tem a vocação para tal função. E ninguém está julgando não, está falando que é verdade, que é fato. Porque quem é chamado por Deus tem os dons, tem os talentos.
E o pastor da igreja, o líder da igreja, tem que ter essa visão de Deus, para quando botar alguém lá, quando chamar alguém para ensinar, para ser dirigente, para ser pregador, para ser diácono, ele tem que olhar a vocação, ele tem que escolher não pelo que agrada a ele, não pelas pessoas que é chegada a ele. Ele tem que escolher pela vocação que Deus deu à igreja. Deus deu à igreja talentos e cada um desenvolve o seu. E esse talento não é a pessoa que vai dizer eu tenho esse talento, não. É o povo que vai ver esse talento naquele que tem o talento. Aleluias. Mas hoje não, se coloca na igreja, hoje aí é um festival de pastor, de diácono, todo mundo presbítero, é tanto apóstolo, é tanto nome que se dá para as pessoas tomar e ficam tudo soberbo, viu, irmão? O irmãozinho é bem simples, quando é promovido a diácono, eu sou diácono agora, cuidado, não fale comigo desse jeito não, eu sou autoridade eclesiástica. Meu irmão, sai desse negócio, irmão. Sai desse negócio, irmão. Vai aprender com Jesus ser humilde, manso de coração. Vai aprender com Jesus ser servo. Jesus sendo o Senhor lavou o pé dos discípulos. Jesus sendo o Senhor serviu a mesa. Jesus sendo o Senhor se fez servo. Jesus sendo Deus, ele tornou a forma de homem, humilhou-se. Meu irmão, é muito sério isso que eu estou falando para você. Por isso que Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica a tua vida na verdade, meu irmão. Na palavra de Deus. Não fica aí vivendo igrejanismo, devoção religiosa, liturgia de culto, indo para cultos, achando que tua vida está santificada por causa disso. Faz a tua comunhão pessoal com Deus, a tua devoção pessoal com Deus. Levanta o teu altar na tua casa, na tua vida, no teu coração, na tua mente, para tu guardar a palavra de Deus aonde quer que tu esteja. Para não ficar dependendo de instrução do homem. É muito sério isso. Santifica a tua vida na palavra. Passa a observar a palavra de Deus e viver ela. Do que adianta? Está na igreja bonito, pregando bonito, que não deve se prostituir enquanto está prostituindo-se, que não deve mentir enquanto está mentindo. Do que adianta mandar os irmãos amar uns aos outros se os que estão muitas vezes pregando, e isso muitas vezes as pessoas sabem, está em conflito com outro irmão, faz 10 anos que não fala com outro irmão, não era nem para estar no púlpito pregando, não era nem para dar oferta. Porque a Bíblia diz, foi Jesus quem disse, se tu for dar a tua oferta e lembrar de alguma, não é? De alguma situação contra algum irmão, vai primeiro te reconciliar, santifica a tua vida, vai reconciliar-te primeiro. E depois vai servir a Deus santificado, que é guardando a palavra e colocando no seu viver, e não vestindo calça, paletó, vestido longo, deixando o cabelo longo, deixar de usar brinco, deixar de usar pingente, não. Porque isso não é isso que faz o homem pecar contra Deus, não. O que faz o homem pecar contra Deus é não guardar a palavra, porque o que contamina não é o que está por fora, é o que vem de dentro, é o que está dentro. Jesus não olha a capa não, Jesus olha dentro. Porque ele, quando vê a capa, ele diz que está bonito por fora, mas por dentro está podre, cheio de sentimentos malignos, cheio de intenções ruins, cheio de rancor, cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de fingimento, cheio de mentira, cheio de adultério, cheio de idolatria, cheio de feitiçaria, cheio de fingimento, meus irmãos. Purifique as nossas almas. É o que Pedro diz. Olha o que o apóstolo Pedro diz. Escuta cá, é a palavra de Deus, irmão. Eu estou aqui pregando a palavra. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz a você, à igreja, ao mundo. Olha aqui. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Versículo 21 ao 23. Eu vou ler até o 25 porque é muito maravilhoso, muito edificante, muito instrutivo essa leitura. O apóstolo Pedro escrevendo aos irmãos, orientando, instruindo os irmãos, tá certo? Ele escreve e diz assim, inspirado pelo Espírito Santo de Deus: e por ele, por Jesus, credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Versículo 22. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros,
com um coração puro. Escuta o que o apóstolo Pedro diz. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, na obediência à palavra. Só somos santificados. Só temos comunhão com Deus. Só buscamos a Deus. Só crescemos em Deus. Só estamos firmes em Deus. Só teremos a eternidade com Deus se guardarmos a palavra dele. E ele diz assim: purificando as vossas almas na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amor não fingido. Não atitudes exteriores, mas atitude interior, que venha do coração em verdade, para o nosso próximo, para o nosso irmão. A verdade que venha do nosso íntimo, porque Deus, ele contempla aqui. Não é o que eu faço. Ele contempla a intenção. Ele contempla como estou fazendo e para que estou fazendo. Por isso que temos que ser verdadeiro diante de Deus. Por isso que Jesus disse que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, que adoram ao Senhor em espírito de dentro. É uma adoração interior e em verdade, pela palavra. Não é essa adoração exterior não, que nem os religiosos vivem. Amém? Aprende isso aí, meu irmão. Isso é muito importante. Vamos continuar aqui. E o apóstolo Pedro diz assim, versículo 23. Sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. É a palavra, irmãos. É a palavra. Não tem outra coisa não. Para o crente estar firme, vencendo, resistindo, é pela palavra. Santificando a sua vida é pela palavra. Gerado, o homem só pode ser gerado pela palavra. Se essa palavra não está ao teu coração, se você não tem essa palavra no coração, se você não guarda essa palavra, você é um religioso que vai, sabe para onde? Para uma vida de decepção e de tormento, distante de Deus, sendo enganado que está servindo a Deus. Pois Jesus disse, em vão me adoram aqueles, né, que vivem guardando preceitos de homens e não de Deus. Por causa da tradição, por causa das denominações, por causa das linhas de pensamento do homem, por causa dos conceitos filosóficos dos homens, por causa da veneração à tradição religiosa, ao líder religioso, guardam tudo que os homens ensinam, são mais devotos às denominações, ao sistema religioso, do que a palavra de Deus. São mais tementes dos homens, dos líderes, do que a Deus. Porque as pessoas têm mais medo que o pastor veja, e Jesus está vendo tudo e eles não estão nem aí para Jesus. Isso é verdade, irmão? Eu estou mentindo aqui? Eu estou falando alguma abobrinha aqui, alguma coisa aí sem nexo? Eu estou falando aqui alguma coisa sem que não seja notória? Isso é notório que eu estou falando. As pessoas têm mais medo dos pastores do que de Jesus. Ah, se meu pastor vê, vai, se o pastor vê. E Jesus está vendo ele mentindo. Jesus está vendo ele fingindo. Jesus está vendo ele vivendo uma vida muitas vezes em adultério, muitas vezes dentro de prostituição. Jesus está vendo ele muitas vezes dizendo que sim quando é que não, e ele não está nem aí para Jesus. Meu irmão, a palavra de Deus está aqui. O apóstolo Pedro dizendo, na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 25, ele diz, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Os apóstolos nunca evangelizaram outra coisa a não ser a palavra de Deus. Pedro está dizendo, esta é a palavra que entre vós foi evangelizada, porque essa palavra permanece para sempre. Passa o tempo, muda as gerações, transformam-se as sociedades, mas a palavra de Deus não muda, o evangelho é um só. E bem-aventurados que permanecem nele. Não nesses evangelhos que estão surgindo hoje, essas novidades, essas revelações, esses poderes, esses movimentos, essas inovações que levando o homem para um lugar bem distante de Deus, porque não estão guardando a palavra. Permanecer no evangelho que foi pregado por Paulo, Pedro, João, Tiago. Não é o evangelho que pregou Lutero, não é o evangelho que pregou Calvino, não é o evangelho que pregou o pastor A, pastor B. É o evangelho que pregaram os apóstolos, que todos esses homens
tem que estar pregando ele também. Amém? E se algum desses homens pregar outro evangelho, pode ser quem for, até um anjo que vem até você revelar uma nova visão que não seja do evangelho, é anátema. Sai dele, irmão. A palavra de Deus é a verdade e permanece para sempre. E para encerrar, santifica a tua vida pela palavra. Sabe por quê? Porque o que santifica a vida do pecador é a palavra. Não é mudar de veste, não é mudar de caminho, ou seja, deixa de ir para o bairro e vai para a igreja, ou deixa de usar bermuda e vai usar calça, deixa de usar cabelo pequeno, mulher usa cabelo grande, deixa de usar brinco, não. O que santifica não é isso não. O que santifica é a mudança do caminho interior. É a mudança do entendimento, é a mudança da natureza pecaminosa do ser humano. E essa mudança só quem faz é a palavra, não é religião não. A religião muda a roupa, a religião muda os usos e costumes, a religião faz você deixar de usar brinco, faz você deixar de usar cabelo curto, faz você deixar de usar isso e aquilo outro. A religião molda você, mas a religião não santifica. Quem santifica você para Deus é a palavra, é o Espírito Santo, que guia, que instrui, que orienta, que mostra a verdade como ela é e nos guia na verdade, que é a palavra dele, a palavra de Deus. Não é igreja, todo dia na igreja que santifica a ninguém. É você fazer um altar na sua vida, no seu lar, tirar um momento da sua vida para buscar o conhecimento de Deus. Leia a palavra, se alimente, se fortaleça, esteja firme na rocha, conhecendo a palavra de Deus para praticar, que é assim que você está firme. Não é indo para a igreja todo dia não. E para encerrar essa maravilhosa instrução, eu deixo um conselho maravilhoso do apóstolo Paulo ainda, na sua primeira carta no capítulo 2. O versículo 1, ele diz assim, e o versículo 2 ele diz: deixando, pois, toda a malícia, e todo o engano e fingimentos, invejas, e todas as murmurações. Ele orienta isso, irmão. Isso é muito sério, irmão. Segundo, versículo 2, capítulo 2, versículo 2, ele diz: desejai afetuosamente como meninos, novamente nascido, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Esse leite racional que Pedro fala aqui, que nós devemos desejar como meninos de novo nascido, é a palavra de Deus. Irmãos, vem aqui comigo, raciocina comigo. A igreja hoje não tem mais desejo na palavra não, irmão. A igreja hoje não tem mais prazer em ouvir a palavra não. A igreja quer ver movimento sobrenatural, quer ver milagre, quer ver revelação, quer ver profecia do homem. Mas a igreja não quer mais ouvir a instrução da palavra não, irmão. A igreja não deseja mais a palavra não, enquanto o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a igreja, para os irmãos: desejem afetuosamente, não é? Eu vou ler para você de novo. Desejai afetuosamente como meninos nascidos de novo, o leite racional, não falsificado, pelo qual por ele vamos crescer. Deseja a palavra, não a palavra falsificada. Não a palavra misturada com o conceito do homem. Não a palavra misturada com a tradição religiosa. Não a palavra misturada dentro dos usos e costumes. Não a palavra misturada dentro do que os homens entendem. Mas a palavra de Deus pura, que é como um leite racional, que é como um leite puro que nos dá crescimento, como criança. Uma criança precisa do leite materno para crescer. Senão ela fica frágil, ela pode adoecer, até morrer. E o crente, o ser humano, o crente, ele precisa da palavra. Se ele não tem a palavra, ele se alimenta com outras coisas, ele não vai crescer, ele não vai ter uma saúde espiritual saudável, ele vai adoecer, ele pode até morrer espiritualmente, porque está tomando outro alimento falsificado, mas não o verdadeiro leite racional, leite puro, que é a palavra de Deus, que nós devemos desejar. Olha para aí, desejar. Por isso, irmão, olha, quando eu vou para um culto, irmão, presta atenção, eu estou falando aqui fatos, verdade. Estou aqui levando para vocês instruções que são só Deus mesmo para fazer isso. Porque eu não fiz filosofia, eu não fiz teologia, eu não fiz seminário, eu não fiz nada. Mas tem uma coisa, eu fiz a minha entrega a Jesus e o Espírito Santo passou a habitar em mim e Deus me deu o dom, me deu a capacidade para esta obra, para esse ministério, de levar esse esclarecimento para você que está aí ouvindo, amém? Então, quando eu vou para um culto, meu irmão, aí tem lá um pregador, olha,
Leu a palavra e começa agora, olha, eu estou tendo uma revelação, olha, Deus está dizendo nesta hora, abre tua mão, vai descer o milagre, e o papel vai ser assinado, eita que nesta hora eu estou vendo o anjo. Eu já fico triste, irmão. Se eu puder, eu saio dali. Saio mesmo, que eu já saí. Eu sei que não vou me alimentar. Eu sei que não vou ter o leite racional. Essas pregações, testemunho, quando eu vejo a igreja, hoje tem testemunho, hoje tem não sei o que, eu nem vou lá, irmão. Hoje é festividade disso, daquilo outro. Irmão, festividade, marcar para outro dia que não seja o dia do culto, dia do adorar a Deus, porque adorar a Deus, irmãos, é uma coisa muito diferente das festividades que hoje são feitas nas igrejas. Ah, porque hoje tem um irmão que vai dar um testemunho, eu não chego nem lá, irmão. Eu quero ouvir o testemunho sim, mas o testemunho dos apóstolos que deram o testemunho de Cristo, que não é o testemunho que converte, é a palavra. Alguém diz, ah, mas a mulher samaritana deu testemunho e tal, mas ali é a palavra dela agora aqui, está na palavra de Deus. Aquele testemunho dela é agora a palavra de Deus. Não é esses testemunhos, não. A igreja não é para ouvir testemunho de ninguém, não. A igreja é para se pregar a palavra, irmão. Então quando eu vou para um culto desse, olha, irmão, deixa eu confessar uma coisa aqui, antes de encerrar esse vídeo. Eu fui para uma igreja. Desculpa, irmão. Eu fui para uma igreja cultuar, né? Porque hoje está muito difícil. E você vai cultuar quando olha lá, não tem culto, não tem adoração a Deus, não tem um culto racional, não tem a palavra, eu vou fazer o que ali? Culto não é esse movimento que a gente vê, não. E eu cheguei numa igreja e estava lá uma campanha da marcha. Eu não sabia. Se eu soubesse, não tinha ido. E começou lá o culto, e fala um, fala outro, um dá um versículo, um conta um testemunho, um conta um milagre, etc. E vai por ali, o culto se procedendo, e ninguém se alimentando, e todo mundo ali só glória, aleluia, e nada do poder de Deus para nos fortalecer. E daqui a pouco o dirigente diz, agora vamos fazer a campanha da marcha. Tira as cadeiras do meio da igreja, vamos fazer um círculo aqui e dar 7 voltas rodeando aqui. Meu irmão, eu olhei assim, quando começaram a rodear, todo mundo ali rodeando, eu peguei assim, só acompanhei só a marcha assim, indo até chegar à porta. Quando chegou à porta eu saí e vim embora. Porque eu não vivo esse evangelho não, irmão. Esse não é o evangelho que eu aprendi nas escrituras não. Esse não é o evangelho de Jesus não. Esse não é o evangelho que os apóstolos pregaram não. Aliás, eu vou ser mais radical ainda. Isso não é evangelho. Isso é movimento criado por homens dentro das igrejas para fazer as pessoas viverem um supersticionismo. Um movimento sem raciocínio dentro da igreja. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos oferecer o nosso culto racional a Deus. E o nosso culto racional a Deus tem que ser com entendimento renovado que nós tivemos de Deus. É o que o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Romanos, orientando os irmãos no capítulo 12. Eu quero ler para vocês isso aqui. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentar os nossos corpos a Deus, santo, ou seja, santificado na palavra, não é? Vossos corpos, renovação de vossos entendimentos, pela compaixão de Deus, que seja boa, perfeita e agradável. Ele diz assim: que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Ou seja, você agora oferecendo o seu corpo vivo. Não é mais morto não, que nem antigamente não. É você, o seu corpo, você vivo, resistindo, padecendo, sentindo, sofrendo, né? Por não seguir mais o desejo, o prazer do pecado, mas está resistindo ali para oferecer tua vida a Deus. Né? Uma vida santa e agradável, ou seja, santa, resistindo tudo isso pela palavra, irmão. Porque tem muita gente aí que está abrindo mão das coisas, mas não é para guardar a palavra, é para guardar usos e costumes, religião. Porque, deixa eu dar um exemplo aqui, as freiras se entrega ao sistema religioso para servir, pensando que está servindo a Deus, entra no voto de castidade, né? Não quer ter envolvimento com homem, vai ser freira, né? Os padres também vão ser padres, se priva de muita coisa, pensando que estão servindo a Deus, mas esse sacrifício aí é de tolo, porque não estão servindo a Deus, porque não estão guardando a palavra de Deus. Do que adianta se abster das coisas e não guardar a palavra, viver a idolatria, estar na feitiçaria, estar dentro do que a palavra não ensina e vivendo contrário à palavra? Do que adianta isso? Então, irmão,
Eu saí daquele culto, porque foi transformado o meu entendimento. E o apóstolo Paulo diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. E eu entendi que aquilo ali não era a vontade de Deus. Meu entendimento foi renovado, irmão, para entender qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus não é que eu esteja participando de um culto rodeando dentro dela. A vontade de Deus não é que eu vá buscar o milagre dele através de campanha. A vontade de Deus não é que eu vá me santificar deixando de usar bermuda ou usando calça ou isso, aquilo, outro, usos e costume. A vontade de Deus é que eu guarde a sua palavra, que me ensina a não roubar, a não guardar ira, a não me prostituir, a perdoar, a não guardar mágoa, que me ensina a ser verdadeiro, que me ensina a negar-se a mim mesmo, não atender mais os desejos dessa natureza miserável, pecaminosa, que condena o homem ao inferno, mas submeter-se ao Espírito de Deus que passou a habitar em mim, regenerando minha vida, transformando, restaurando, me dando um novo entendimento e me guiando em um novo caminho que me leva à vida eterna com Deus. Glórias a Jesus. Isso é santificar a nossa vida. Então, Senhor, santifica a tua igreja pela verdade. A tua palavra é a verdade. Essa é a oração que eu faço agora para você, por você, para que você seja santificado. Santifica a sua vida, meu amado. Meu irmão, minha irmã, você, meu amigo, que está vivendo outro conceito religioso, que não seja o evangelho, santifica a tua vida pela palavra. Porque aqui, todos que quiserem chegar a Deus santificado, tem que guardar a palavra de Deus. Pois a Bíblia diz que sem a santificação, ninguém verá a Deus. Sem guardar a palavra de Deus, ninguém terá uma comunhão com Ele para a eternidade. Sem guardar a palavra de Deus, ninguém alcançará a salvação. Pode fazer tudo o que quiser. Pode cumprir devoção religiosa, tradição, caridade, karma. Mas sem aguardar a palavra de Deus, o homem está em condenação, em maldição e vai sofrer a punição eterna. Mas que a palavra de Deus, nesse momento, esteja abrindo seu entendimento, porque a palavra de Deus, ela dá entendimento aos simples. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, que possa agora estar iluminando os teus pés e clareando o teu caminho para tu não andar mais na escuridão como tu estás andando. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, muito obrigado nesse momento por essa reflexão, essa instrução, e que todos os companheiros que estão aí assistindo, tanto no nosso canal no YouTube, como na nossa página no Face, seja abençoado no teu nome, Jesus, agora e para sempre. Amém.